Olá, hoje eu quero compartilhar com vocês sobre ouvir a voz de Deus. Muitas vezes aqui nós falamos sobre a oração, sobre a gente falar com Deus, e a nossa vida de oração é tudo, né? O nosso relacionamento com Deus, ele é tudo. E nós precisamos também, além de falar com Deus, aprender a ouvir a voz dele, porque ele fala. E esses dias eu conversava, né, com uma amiga e contando para ela as experiências que eu tenho de ouvir a voz de Deus. E agora o Senhor tocou meu coração para que eu compartilhasse também com vocês sobre ouvir a voz dele. E muitas vezes no início da minha caminhada com Deus, né, eu não entendia como ouvir a Deus. A gente sempre ouve, né, o pastor falando: você tem que falar com Deus, você tem que orar, mas você também precisa ter um tempo para ouvir o que o Senhor quer falar. E eu tinha muita dificuldade. Eu orava, falava, orava, pedia, agradecia, intercedia, mas eu nunca tinha aquele tempo. Parece que não sobrava tempo para parar e ficar quieta. E quando eu parava e ficava quieta, eu ficava pensando no que Deus ia falar, como será que Deus ia falar, o que será que ia acontecer. Aí Deus não falava e eu acabava sempre não passando mais tempo para ouvir a Deus. Por quê? Porque a gente acha que é uma coisa, né, automática, e às vezes a gente é meio religiosa. Então eu tinha isso de não ouvir Deus e acabava me frustrando, porque as pessoas diziam: Deus fala comigo, e eu não entendia. Mas tudo é um processo, tudo é uma questão da gente caminhar com Deus e aprender a ouvir a Deus. E por isso, né, nessa minha experiência aí que eu tive, eu quero compartilhar com vocês, porque talvez você também, quando ora, você não está conseguindo ouvir a Deus. E quando alguém diz assim: Deus fala comigo, você deve, né, talvez você também, como eu, se frustra. Como que Deus não fala comigo? Mas eu quero te dizer uma coisa. A primeira maneira que Deus fala com a gente é através da própria palavra dele. Então, toda vez que você lê a Bíblia, Deus fala com você. Já aconteceu de você estar passando por uma situação difícil, de repente você chega no culto, o pastor lê a palavra, era tudo que você precisava ouvir. Deus falando com você. Talvez você está em casa, tá passando por uma situação, você vai e ora, daqui a pouco você pega, vai ler a Bíblia, Deus está dizendo para você, e aí você lê aquilo, é exatamente a resposta daquilo que você está buscando. É porque Deus fala através da palavra. Então assim, não fique ansiosa. Às vezes as pessoas ficam ansiosas querendo ouvir Deus falar, e elas procuram até, se o pastor não falar para mim aquilo que eu tô orando, eu não vou acreditar que Deus fala. Às vezes Deus vai usar uma pessoa. Já aconteceu comigo, de Deus usar uma pessoa. Eu estava conversando com uma amiga e daqui a pouco ela começou a falar, até contando uma coisa da vida dela. E Deus falou comigo: isso aqui que você vai fazer, olha aqui, escuta, porque, né, você ouve de alguém algo que é a resposta daquilo que você orou e que você estava buscando. Então Deus vai falar de várias maneiras. E uma das maneiras que Deus mais fala comigo é aquela voz suave e audível dentro do meu coração, dentro da minha mente. E engraçado que eu aprendi a ouvir a Deus quando eu aprendi a ficar quieta. Porque a gente tem essa mania de orar e falar. Ou passar o dia, né, conversando, fala com uma amiga, fala com o marido, conversa. E aí Deus começou a chamar a minha atenção que eu precisava ficar mais quieta, né? Deus queria falar comigo e começou a me dizer: fica quieta. E aí que eu comecei a jejuar palavras. Eu já comentei aqui com vocês, né, que Deus me fez fazer propósitos de ficar em silêncio. Dias que Deus fala para mim: não convida nenhuma amiga hoje para vir aqui, não vai visitar ninguém, não vai mexer no Facebook, você não vai ver TV, fica quieta, jejua palavras. E nesses dias
que eu procuro ficar quieta como o Senhor fala. Ele fala em voz audível. De repente você tá ali, você abre a Bíblia, ou você tá em casa descansando, ou você tá lavando a louça, você tá botando a roupa na máquina para lavar. Deus fala. É incrível. Mas isso fala também de intimidade. Eu aprendi que quanto mais eu oro, mais eu ouço Deus. Na questão de intimidade, né? E orar não é você ficar 1 hora de joelho falando com Deus, até porque de repente você tentar ficar 1 hora de joelho falando com Deus, você nem vai ter o que orar em 1 hora. Você vai orar 5 minutos e acabou a conversa. Mas é uma vida de intimidade com Deus, fala de você estar sempre na presença de Deus. Como eu falei, eu tô lavando a louça, eu falo com Deus, às vezes eu penso alguma coisa, ai Senhor, eu pensei nisso daqui, eu quero te falar. Ou é uma situação em casa com a minha filha, ai Senhor, aconteceu isso daqui, como é que eu faço, o que eu tenho que fazer? Ou eu só tô ali cantando, agradecendo, pego a Bíblia, dou uma lida. Isso é estar na presença de Deus. E quanto mais você está na presença de Deus, mais você vai ter intimidade com Ele. E mais você vai ouvir a voz dele. Sabe por quê? É como assim a pessoa que você tem intimidade, né? Por exemplo, com o seu marido. Você tem tanta intimidade com o teu marido que é certo, né? Que quando ele entra na porta da sua casa, você já sabe o que ele está pensando. Aqui em casa é assim, o meu marido me olha, ele sabe se eu tô triste, ele sabe se eu chorei, ele sabe se eu tô feliz, ele sabe se eu tenho uma novidade para contar, ele me conhece, por quê? Porque a gente tem intimidade, a gente tá todo dia junto, a gente conversa quando ele acorda de manhã, a gente conversa de meio-dia, a gente conversa durante a tarde, a gente conversa de noite, a gente às vezes não conversa, só sentam do lado do outro, vê o jogo, vê um filme, a gente sai passear, a gente tá sempre junto. Isso fala de intimidade. A minha filha também, ela chega da escola, eu já sei se foi uma tarde legal, se aconteceu algum problema, por quê? Porque a gente tá sempre junto e a gente se conhece. E da mesma forma, Deus, o meu marido pode nem falar nada, eu já sei o que ele quer, o que ele tá pensando, o que ele quer, o que ele tá sentindo. E da mesma forma, o Senhor, quanto mais a gente tem intimidade com Ele, quanto mais a gente abre o nosso coração, mais Ele vai falar. E um momento assim, compartilhando com vocês, né, que Deus mais fala comigo é na madrugada. Muitas vezes eu acordo de madrugada e antes eu ficava incomodada. Meu Deus, eu acordei de madrugada, eu gosto de dormir. Por que eu me acordei? Aí eu orava, ai Senhor, eu quero dormir de novo. Meu Deus, eu preciso dormir. Como é que eu vou estar amanhã se eu não dormir? E às vezes eu ficava horas, 2 horas acordada, orando para dormir. Até que eu entendi, esse horário que o Senhor me acorda, Ele quer falar comigo. Então agora, quando eu me acordo de madrugada e não consigo voltar a dormir, eu fico quieta. E ali Deus fala. E eu sei que é Ele, porque ali eu não estava pensando em nada, eu não estava buscando uma resposta, eu não estava orando por ninguém, eu não estava pensando em nada. De repente vem versículos, palavras, vem uma direção de um aconselhamento lá com aquela irmã que eu falei durante a semana, vem uma palavra e Deus fala, essa palavra aqui é para o culto de mulheres, Ele fala, essa palavra aqui é para os vídeos, para as mulheres, isso aqui eu quero falar para o teu marido, e assim Deus fala. Então eu quero dizer para você ouvir Deus, uma das coisas também é calar as outras vozes, porque muitas vozes falam com a gente. A nossa própria voz, né, o nosso eu, às vezes a gente tá ansiosa, pensando, querendo resolver situações, e a nossa própria voz, ela nos atrapalha de ouvir a Deus. A voz do diabo. Muitas vezes o diabo vem com pensamentos, com setas, a gente já falou sobre isso, né, que nós precisamos deixar Deus revestir a nossa mente com o óleo dele,
né? Lembra, unge a minha cabeça com teu óleo e o meu cálice transborda. Então tem momentos que a gente tem que parar e dizer: Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo essa voz que tá dizendo para mim que eu tô doente, que eu vou perder, que eu não vou conseguir, que eu não vou realizar. Essa voz que tá dizendo para mim que a situação tá difícil, que vai piorar, que tá oprimindo, que tá assustando, que tá trazendo medo. Essa voz tem que ser calada por Deus, e é em nome de Jesus. Então a gente tem que cuidar quais vozes estão falando, e nós precisamos calar todas essas vozes para ouvir a Deus. E Deus fala também, amadas, na simplicidade, né? Às vezes eu abro o Instagram, eu orei, eu tô aqui, conversei com Deus, escutei um louvor, eu tô aqui, converso com a minha filha, daqui a pouco eu tô ajeitando as coisas ali antes do meio-dia, eu abro o Instagram, meu Deus, uma frase que era tudo que Deus queria falar comigo nesse dia. Deus, às vezes, numa frase, Deus fala assim para mim: isso aqui eu quero falar para as mulheres. E aí eu já tenho aqui um assunto para um dos nossos vídeos, para um devocional. Às vezes eu abro a Bíblia, um versículo, Deus fala: isso aqui eu quero falar. Hoje mesmo de manhã eu me acordei cedo e Deus falou algo comigo que eu anotei aqui. Eu tive que levantar para anotar, para eu não esquecer. E já vou dar um spoiler, né, do próximo vídeo aqui. Que Deus falou sobre o poder do sangue de Jesus. E eu já anotei aqui de manhã cedo para não esquecer. Então nós vamos falar sobre o poder do sangue de Jesus. Então Deus fala claramente, mas eu preciso entender que é na simplicidade, né? Esses dias a gente tava viajando e eu olhando pela janela, a paisagem, e o Espírito Santo falou comigo. Então, tudo, nas pequenas e grandes coisas, Deus fala. A gente só precisa começar a prestar atenção. Amém? Então, que esse vídeo possa te inspirar a calar, a prestar atenção nas vozes que você está ouvindo, a aprender a calar essas vozes e também a olhar para as coisas simples. Amém? E Deus vai falar com você muito. Em nome de Jesus, nós temos que só aprender a ouvir a voz do Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.